Ó justo e compassivo São José, esperança dos doentes e necessitados, valei-me em todas as enfermidades e tribulações, alcançando-me plena conformidade com os admiráveis desígnios de Deus. Obtende-me também para mim e para todos aqueles que comigo rezam, a cura das enfermidades, dos medos, das fraquezas, faltas e pecados, e protegei-nos contra as tentações do inimigo de nossa salvação. Amém. Sob o olhar protetor e intercessor de São José, iniciemos nossa reflexão e oração nesta quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Igreja celebra hoje a memória de São Josafá, bispo e mártir. Hoje celebramos a memória do santo bispo que derramou seu sangue por amor do supremo e único pastor das ovelhas, tornando-se precursor do ecumenismo. Nasceu em Vladimir, na Ucrânia, cerca do ano 1580, de pais ortodoxos, ligados à Igreja Bizantina e não à Igreja Romana. Tocado pelo Espírito do Senhor, abraçou a fé católica e entrou na ordem de São Basílio. Ordenado sacerdote e eleito bispo de Polotsk, desgastou-se por inteiro na promoção da unidade da Igreja Bizantina com a Romana. Por isso, conseguiu levar muitos a viverem unidos na Igreja de Cristo. Os que entravam em comunhão com a Igreja Romana, como Josafá, passaram a ser chamados de uniatas. E aconteceu que numa viagem pastoral em 1623, Josafá, com 43 anos na época, foi perseguido, atacado, maltratado e martirizado pelos seus inimigos. Após ser assassinado, São Josafá foi preso em um cão morto e lançado num rio. Dessa forma, entrou no céu como mártir, onde continua intercedendo pela unidade dos cristãos, tanto assim que os próprios assassinos mais tarde converteram-se à unidade desejada por nosso Senhor Jesus Cristo. Venho, Senhor, encontrar-me contigo em oração. Quero me afastar do barulho, das minhas atividades, de tudo o que possa me distrair. Eu sei que estás aqui presente neste momento de reflexão e oração. Sei que me vês e que me ouves. Quero dialogar contigo, falar um pouco, mas quero calar-me para que possas falar comigo. Ouvirei o que queres me dizer e o conhecerei mais plenamente. Conceda-me a alegria de te amar cada dia mais e de poder fazer a experiência do seu amor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Eu gostaria de destacar com vocês o versículo 19 que nos diz: Tua fé te salvou. A fé leva a aceitar o poder e a bondade de Deus manifestada em Jesus Cristo.
Mas esta aceitação não pode ficar-se em atitude puramente intelectual, fria, que não chegaria a ser humana. A fé autêntica leva à caridade, a única que dá vida às atitudes verdadeiramente cristãs. A caridade informa a vida toda e inspira logo o louvor e a ação de graças, que são a expressão mais pura da oração. A conhecida história do Evangelho de hoje, sobre Jesus curando 10 leprosos, revela um padrão na maneira como ele se relaciona com qualquer pessoa que busca a sua cura. É um padrão de troca que persiste há séculos e continua tão relevante para nós hoje. Vejamos, eles clamaram, Jesus os ouviu. Todos os 10 que clamaram a Jesus estavam bem cientes de sua necessidade. Ao verem Jesus, certamente se lembraram de histórias de suas curas. Desesperados por alívio de seu sofrimento, clamaram àquele em quem acreditavam poder curá-los. Imediatamente Jesus parou e voltou sua atenção para eles. Ele ouviu o clamor de seus corações. Eles obedeceram. Jesus os curou. Embora ainda não pudessem ver os sinais de sua cura física, fizeram o que Jesus lhes disse e foram se apresentar aos sacerdotes. Isso era confuso. Eles ainda estavam ritualmente impuros. O que os sacerdotes diriam? Contudo, à medida que avançavam com confiança, a cura se revelou. Estavam dispostos a obedecer a Jesus, e isso os abriu ao seu poder de cura. Um deles voltou. Jesus lhe concedeu um dom ainda maior. Imagine o espanto desse homem ao perceber que estava limpo. Seu coração deve ter transbordado de gratidão. Nada era mais importante naquele momento do que encontrar Jesus, nem mesmo ir ver o sacerdote. Rapidamente ele se virou e seus passos, antes tão angustiados, agora estavam cheios de alegria. E ele se aproximou louvando a Deus em alta voz. Ao se prostrar aos pés de Jesus em agradecimento, Jesus lhe deu um dom ainda maior do que a cura física. Deu-lhe o dom da salvação. Tua fé te salvou. Qual necessidade pesa em seu coração? Onde você precisa de cura? Clame a Jesus. Ele te ouve. Se você acha que Ele está te guiando em uma determinada direção, faça o seu melhor para obedecer. Saiba que Ele está agindo em sua vida à medida que você confia nele. E quando você perceber que Ele está começando a te curar, volte-se para Ele com gratidão. Não deixe que nada atrapalhe. Simplesmente abra seu coração em agradecimento e receba os dons que Ele deseja te dar. Jesus, obrigado por me ouvir, me curar e me salvar. Oremos juntos esta palavra. Senhor Jesus, Tu caminhas sereno e livre entre as fronteiras da vida e da exclusão, entre a Samaria e a Galileia, onde habitam os esquecidos, os impuros,
os sem voz. E ali, na poeira do caminho, levantas o olhar para os que te clamam de longe. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Hoje, Senhor, eu sou um desses leprosos. Carrego em mim feridas que não se veem, medos, vaidades, ingratidões, esquecimentos de Ti. E como eles, às vezes te busco de longe, com o coração dividido, esperando a cura, mas nem sempre a comunhão. Tu não me tocas com as mãos, mas com o olhar me reconhece, e o verbo que envia, vai, mostra-te. No caminho da obediência, a cura acontece, silenciosa, suave, misteriosa. E eu percebo que não é o milagre que me salva, mas o voltar-me para Ti. Essa conversão que nasce da gratidão. Ensina-me, Senhor, a ser o estrangeiro que volta, o coração que não se acostuma com o dom, o olhar que se curva e Te adora. Que minha vida seja um obrigado permanente, um altar onde a gratidão se faz oração. Diante de Ti, Mestre e amado, eu me prostro, curado e pequeno, e Te ofereço o perfume novo da minha alma renovada. Tu me perguntas, não foram 10 os curados? Onde estão os outros? E eu te respondo com o silêncio da adoração. Aqui estou, Senhor. Voltei, não por ter merecido, mas porque descobri que só em Ti há salvação e plenitude. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Que essas palavras se tornem em mim um eco de eternidade, uma chama que nunca se apaga. Amém. Elevemos a nossa prece ao Senhor da Messe por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e do seu castíssimo esposo São José, para que nos conceda o Senhor inúmeras e santas vocações sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora das Mercês, Mãe de misericórdia e redentora dos cativos, e de São Josafá, o bom Deus te abençoe e te guarde, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir.